ganhar massa muscular, emagrecer rápido e melhorar o desempenho físico. São para alcançar estes objetivos que muitas pessoas estão recorrendo aos suplementos alimentares, ou por indicação de amigos, ou mesmo de colegas de trabalho. Mas atenção, o resultado alheio não é a comprovação de eficácia, segundo alguns especialistas do esporte. Para evitar riscos à saúde, é preciso buscar um profissional sério, especializado, antes de iniciar a suplementação. Por isso, no programa Vida Saudável Unimed de hoje, nós vamos conversar com a nutricionista clínica Fabiola Toniasso Zavadsky. Tudo bem, Fabiola? Bem-vinda ao programa. Obrigada, Thaís. Fabiola, o que é preciso saber do aluno antes de iniciar a suplementação alimentar para não correr nenhum risco? Na verdade, em primeiro lugar, a gente precisa analisar a dieta, o plano alimentar desse aluno, desse indivíduo. Por quê? Muitas vezes os alunos eles querem utilizar uma suplementação, mas eles não precisam porque na dieta, no plano alimentar que eles já utilizam durante o dia, eles já conseguem a quantidade de macro e micronutrientes que eles precisam. Na verdade, a gente precisa analisar, além da dieta, claro, a intensidade da atividade física, o tipo de atividade física que ele faz, se é aeróbio, se é anaeróbio, porque depende também do objetivo dele. Então, se ele quer aquela perda de massa gorda, a perda de gordura corporal ou aumento de massa. Então, tudo depende do objetivo também que o aluno quer alcançar. A gente também precisa dar uma analisada nos exames bioquímicos, porque muitas vezes o aluno ele quer utilizar uma suplementação, mas por algum problema de saúde ele não pode usar, por alguma patologia, algum distúrbio que ele tem. Então, cada caso deve ser analisado individualmente. É importante se dizer que é o nutricionista que pode indicar essa suplementação, justamente porque a gente tem essa capacidade de analisar a dieta do paciente. Não é o instrutor da academia, não é o vendedor da loja de suplemento, é o nutricionista justamente por isso. Na verdade, o suplemento ele deve ser utilizado com cautela, pois ele contém ali os nutrientes que a pessoa precisa. Ele é, na verdade, uma complementação, como o próprio nome diz, ele suplementa a alimentação. Ele precisa ser utilizado com muita disciplina. As pessoas normalmente querem milagre, elas buscam aquele resultado rápido e na ansiedade de ter um resultado a curto prazo, elas acabam utilizando mais do que deveriam. Então, por isso mesmo, deve-se ter muita disciplina, muita paciência, porque não é só o uso do suplemento. É um conjunto, então, de dieta, atividade física correta para o objetivo que ele deseja e o suplemento ou não, né? Então, muitas vezes a gente vai ter esse resultado que o indivíduo quer só pela alimentação. Quais são alguns dos componentes presentes nos suplementos alimentares e quais são os tipos mais comuns que podem ser encontrados no mercado? Existem vários tipos de suplementos hoje, né? Depende muito do objetivo que se quer. Então, os suplementos mais proteicos, que são, claro, que contém a proteína, então para aumento de massa magra, para hipertrofia, enfim, os suplementos proteicos como o whey protein, que é a proteína do soro do leite, o whey concentrado, hidrolisado, isolado, depende muito do momento do treino que a gente vai colocar esse suplemento. Existe a caseína, que é a proteína do leite, albumina, glutamina. Então, existem muitos suplementos proteicos hoje com essa finalidade de aumento de massa muscular. Existem os suplementos ricos em carboidrato, que vão dar energia para o treino, ou então que repõem essa energia gasta durante o treino. O oximase, dextrose, maltodextrina são os mais comuns. Existem também os aminoácidos que são utilizados para recuperação muscular depois do treino, a gente utiliza antes em alguns casos também, que é o BCAA. Os termogênicos também são muito procurados hoje em dia, que são os aceleradores de metabolismo, os queimadores de gordura, também muito utilizado mais para as pessoas que querem emagrecer. E também existem os pré-treinos, que são aqueles suplementos utilizados antes do treino para dar mais pique para a hora da atividade física. Basicamente são esses, né? Existem muitas marcas também e é importante consultar o nutricionista para saber direitinho a dose e qual suplemento utilizar. Pois é, Fabiola, a dose indicada pelo nutricionista depende muito do perfil do paciente? Sim, depende muito, então a gente precisa ver, na verdade, na alimentação o quanto ele precisa daquele nutriente. Porque a suplementação, ela é uma extensão da alimentação. A gente vai encontrar ali carboidrato, proteína, que a gente encontra no alimento. Então, a dose deve ser calculada e deve ser personalizada.
E, Fabiola, o suplemento pode causar alguma reação ao organismo se ele for ingerido com outro tipo de medicamento, já que ele possui, né, as substâncias psicoativas? Sim, ele contém essas substâncias psicoestimulantes, normalmente o termogênico, alguns termogênicos e os pré-treinos. Então, eles podem ocasionar alguma reação em cadeia, ocasionando uma exacerbação de algum sintoma. Então, taquicardia, dor de cabeça, tontura, pode acontecer se ele for utilizado com uma outra medicação, sim. Então, por isso, inclusive as pessoas que têm algum problema de saúde, principalmente distúrbios cardiovasculares, elas devem ser acompanhadas por um médico. Era isso que eu queria te perguntar, Fabiola. Além de problemas cardíacos, pessoas que têm problemas renais crônicos ou mesmo hormonal, hepáticos, podem ingerir suplementos alimentares ou melhor evitar? Melhor evitar. Então, essas pessoas, elas precisam do acompanhamento médico, a gente precisa ter o bom senso, então, para dar a dosagem correta e alguns suplementos até mesmo evitar, né? Pessoas que têm arritmia, pressão alta, têm que evitar os termogênicos, em hipótese alguma pode usar. Pessoas que têm, então, algum problema hepático, renal, tem que cuidar com o uso da proteína. Então, a dosagem sempre é indicado que se analise bem caso a caso, né? E o médico, ele deve estar acompanhando esse segmento, então, esse uso do suplemento junto com a dieta e atividade física deve ser observado de perto pelo médico, pelo nutricionista. O corpo pode se acostumar com a ingestão desse produto, Fabiola, causar algum tipo de dependência e não fazer mais efeito, por exemplo? Com certeza, os termogênicos e os pré-treinos que contêm essas substâncias psicoestimulantes, eles acabam causando uma dependência porque eles dão aquela energia para o treino. E aí o aluno, o praticante de atividade física, acaba sentindo essa necessidade de usar cada vez mais esse suplemento. Quais são algumas das reações adversas dos suplementos alimentares? Porque algumas pessoas relatam que sofreram insônia ou formigamento de alguma parte do corpo. Isso é comum? É comum quando o suplemento é utilizado em excesso, é importante que se diga isso. Claro que as pessoas que têm algum distúrbio cardiovascular, enfim, e que vão utilizar algum termogênico sem acompanhamento, podem ter uma reação adversa, simplesmente pelo motivo de terem os sintomas e eles vão ser exacerbados com o uso do suplemento. Então, as reações adversas, elas são mais comuns com o uso em excesso do suplemento. Então, o carboidrato, por exemplo, quando é utilizado em excesso, que é aquele que vai repor a energia do treino, vai dar um pouquinho mais de energia durante o treino, quando utilizado em excesso, ele pode ocasionar um aumento de peso, porque a pessoa também usa o carboidrato na alimentação. Então, aumenta peso, aumenta a acne, distúrbios gastrointestinais também. Assim como quem ingere o carboidrato em excesso tem essas reações adversas, quem utiliza a proteína também em excesso pode ter um aumento de peso, flatulência e outros distúrbios gastrointestinais. E o termogênico, os pré-treinos, que são esses suplementos que contêm as substâncias psicoestimulantes, acabam tendo algumas reações, no caso taquicardia, palpitações, dor de cabeça, tonturas, quando utilizam então esses suplementos em excesso. Outra consequência comum para quem ingere esse tipo de suplemento, Fabiola, é o aparecimento de características de efeminação nos usuários de hormônios masculinos. Por que isso acontece? Na verdade, o organismo desses usuários de anabolizantes ou pré-hormonais, o pré-hormonal também, ele é muito utilizado com esse intuito porque ele aumenta a produção de testosterona no sangue. Então, o organismo desses indivíduos usuários, ele acaba tentando manter numa taxa normal os hormônios no sangue. Então, da mesma forma que aumenta a produção de testosterona, aumenta a produção de estrógeno, que é o hormônio feminino. Aí, então, aparecem as características secundárias femininas no homem, como a ginecomastia, que é o aumento das mamas, impotência sexual, a voz fica mais fina, né? Entre outras características femininas. É importante que se diga que a mulher também, hoje em dia, está usando muito esse suplemento. E aí, claro, do contrário, vão aparecer as características masculinas. Então, ela fica com o corpo mais masculinizado, acontece uma desregulação hormonal, então ela pode ter infertilidade, ela pode ter alguma desregulação menstrual também, entre outros fatores. Então, é importante que se diga que o nutricionista nunca vai indicar esses anabolizantes ou pré-hormonais, e isso deve ser conversado de perto com o médico, porque deve ser acompanhado por fazer muito mal à saúde, muito mais malefício do que benefício. Ela para de tomar, ela perde todo o efeito
tanto do pré-hormonal quanto anabolizante, ela perde o efeito que ela conseguiu de hipertrofia. Então, por isso, acaba de uma certa forma trazendo uma dependência também. Então, o usuário vai cada vez mais utilizar mais esse suplemento. Pelo algum tipo de exigência na venda desse tipo de produto, como uma prescrição médica, por exemplo, ou a venda é liberada? Infelizmente, a venda é liberada, então o aluno, o indivíduo, ele pode chegar na loja de suplementos e comprar, ele tem acesso a esse suplemento sem a prescrição de nutricionista ou de médico. Infelizmente, hoje é isso que acontece. A gente espera que um dia as leis fiquem mais rigorosas quanto a isso. Obrigada, Fabiola. Até a próxima. Obrigada. Eu conversei hoje no programa Vida Saudável Unimed com a nutricionista clínica e esportiva Fabiola Toniasso Zawadzki. E você já sabe, a cada encontro sempre um assunto diferente. Eu espero você. Até lá!